Pregador direto de Singapura. Aleluia. Queridos, eu quero orar com você sobre isso. Coloca para mim o banner da oferta de missões mundiais. Nós temos, todo ano a gente entrega uma oferta. Essa oferta é totalmente destinada para cuidar das igrejas fora do país. Nós gastamos muito dinheiro para cuidar das igrejas que não têm condição. No Paquistão, na Índia, no Bangladesh, no Nepal, na África. Tem um monte de pastores lá, famílias, obreiros, que dependem totalmente da obra aqui. E nós sempre abençoamos esses irmãos. Então, no dia 9, domingo, 9 de junho, a gente vai ter essa oferta que acontece no mundo inteiro. Por acaso, o nosso irmão Fernandinho vai estar aqui com a gente. Os 2 cultos da videira. A pedido dele, ele que pediu para vir, porque eu convidei tanto ele não quis, eu não vou te chamar mais. Aí acho que ele ficou preocupado, ligou, falou, deixa eu ir. Eu vou pensar. Foi mesmo, ele pediu para vir. Ele falou, eu quero ir. Agora você vem. Então ele vai estar com a gente dia 9, vai ser uma bênção. Vai ser 2 cultos muito especiais. Entrada franca. Se cheio demais, a gente faz o 3º culto. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Aqui ninguém é obrigado a dar. Aqui você tem a oportunidade de dar. Porque nós não damos para ter. Nós damos porque somos abençoados. Se você não é movido pelo Espírito, não faça nada. Nada. Tudo na vida espiritual só funciona quando Deus move o nosso coração. Se você não entender isso, você não pode prosperar. Você sabe, Deus precisa de alguma coisa? Então, preste atenção, quando Deus te pede algo, não é porque Ele precisa, é porque você precisa. Você lembra quando Jesus pediu o barco do Pedro emprestado? Para pregar em cima da água, porque tinha muita gente espremendo ele? Quem lembra disso? Eu pergunto, faz sentido alguém que anda em cima da água pedir barco emprestado? Não era mais poderoso pregar em pé em cima da água? É claro. Você sabe o que aconteceu depois daquilo? Quem lembra? Pedro estava quebrado. Logo depois daquilo, ele faz a maior pescaria da história dele e renova o seu negócio de pesca. Quando Deus te pedir algo, não é porque Ele precisa. Você precisa. Ele quer te abençoar. Mas só faça se você tiver alegria. Se você for movido pelo Espírito. Ok? Eu quero orar sobre isso com você. E essa oferta vai ser uma oportunidade. Você pode fazer isso. Coloca a mão no seu coração. Não tenha medo, sabia? Você tem medo de Deus pedir? Vai que Deus me pede. Tem gente que está com medo de orar. O pastor Luiz, ele conta quando ele era novo convertido, ele tinha medo de falar, Senhor, faz a tua vontade. Deus fala assim, minha vontade é que você vai lá para o Nepal, Paquistão. E foi. Não, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Esse dia eu fui pegar um carro, estava lá no lugar. Na hora eu comecei a conversar com o irmão que estava entregando o carro, nem conhecia ele, e virou um mover dentro do carro, e ele me deu uma palavra profética, e eu dei outra para ele, lá nós dentro do carro. Eu nunca vi o irmão, coisa de crente. E eu fui saindo, Deus falou, dá uma oferta para ele. Aí eu falei, vou dar tanto, generoso. Deus falou, não, 10 vezes mais. Eu falei, 10? Sério? Ele falou para mim, ele está orando por isso. Esse é o valor que ele pediu para mim. Eu falei, puxa vida, e eu vou ser usado para responder uma oração? Sério? Fiquei emocionado, dei com alegria. Naquela hora eu senti alegria, porque o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, o Senhor só pode estar querendo me abençoar. E eu já estou vendo. Deus, ele arrebenta com a gente.
algumas coisas assim, falar, Jesus amado, é tão pouco que eu dei. O Senhor está abrindo portas muito grandes. Há muitas coisas, irmãos, que às vezes a gente se esquece, mas Deus não esquece, não. Estava falando isso para o Tiago, ali no intervalo. Falei, sabe, Tiago, a melhor coisa que tem é quando um rico precisa de um favor da gente. Né? Aí eu falei, irmão, está pedindo licença aqui. Pode, agora vai. Eu falei, pois é, agora você imagina quando Deus precisa de você. Deus não precisa não, mas Ele te dá oportunidades. Mas tudo é com alegria, porque a alegria é a linguagem do Espírito. Não tente ser generoso, peça a Deus que te faça generoso. Peça a Deus. Esse é um grande milagre. Deus vai mover no seu coração. Você vai descobrir um outro mundo, um outro lugar de prosperidade que você não conhecia antes. Você sabe qual foi a primeira coisa que os meus amigos, entre aspas, me falaram no dia que eu converti? Converti, animadão, no outro dia liguei para todo mundo, gente, virei crente. Eu lembro até hoje, encontrei ele outro dia, ele falou assim para mim, primeira pergunta, e aí, o pastor já está roubando 10% do seu salário? Eu falei, uau, por que você acha que o diabo falou isso comigo? Porque ele sabia que isso mudaria a minha história. Quando eu ouvi o pastor tirando o dízimo, o que você acha que eu senti? Falei para o meu discipulador, meu anjo, falei, não vou dar dízimo não, vou dar cobertor para os pobres. Ele era um homem muito sábio, ele falou, não, você não precisa dar nada não, querido, Deus não precisa do seu dinheiro. Eu assustei, ele falou, você precisa de Deus. E ele me explicou o princípio da fonte, e eu aprendi a acessar a fonte daquela época. Nunca fiquei mais pobre, pelo contrário, prospero há muitos anos, todos os anos, com alegria. Eu sinto no meu espírito Deus falando com pessoas, ore para que eu te faça generoso, não tente ser, deixa eu mover na sua vida, Nós temos recebido uma palavra nessa igreja, que nós vamos ser um povo onde Deus vai levantar muitos milionários, porque a obra é muito grande e tem muito por ser feito. Vai vir de você que quer isso na sua vida, não é uma troca, é uma alegria de participar. Então põe a mão no seu coração, faça essa oração enquanto eu oro por você. Pai, eu oro para que ninguém aqui tente ser generoso, mas que o Espírito do Senhor mova com generosidade. Oh Deus, dá-nos o teu coração. O Senhor é tão generoso. O Senhor deu o seu próprio Filho, não tem nos negado coisa alguma. Livra-nos da avareza e dá-nos um coração tão generoso que teremos alegria em participar, alegria em dar no teu reino, e o seu nome será glorificado. Eu abençoo os meus irmãos, o coração deles, e declaro que a generosidade celestial, a alegria de Deus está sobre eles agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.